Estamos novamente aqui para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amparados pelo manto santo de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Iniciemos, como de costume, com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer, para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos, por assim dizer, continuidade ao assunto da aula anterior, sobre a oração dos principiantes, onde ao final delas começamos a falar sobre a meditação. Falamos da sua importância e é propriamente a oração talvez mais necessária dos principiantes que querem progredir. Entendo eu que a meditação, por exemplo, não substitui o terço, o rosário, mas deve ser feita conjuntamente. Embora às vezes a pessoa não tenha tempo, então que se diminua, que faça 1 ou 2 dezenas do terço e faça a meditação. Mas não se abandone o terço, porque abandonar aquilo que nossa mãe pede não seria bom. O ideal é que se encaixe as duas coisas. Bem, para darmos continuidade então, a meditação dos principiantes é principalmente aquela oração discursiva, ou seja, onde predomina a razão, o encadeamento de raciocínios, embora que também haja espaço e até deve ser estimulado os afetos, como vamos ver logo a seguir, aquela oração mais afetiva. Dentro dessa meditação, qual o tema principal? Veja que, como já vimos, o principiante, o fim princípio dele é purificar a alma. Somente os puros verão a Deus, somente os puros progridem, porque o pecado é um obstáculo, ele impede completamente o nosso progresso espiritual. Então, a meditação tem a função principal de nos mover a um horror crescente ao pecado, uma aversão total ao pecado. E por isso, todos os temas de meditação devem ser, principalmente, não somente, evidentemente, devemos crescer também em tudo, mas dar uma atenção maior, digamos assim, especial à questão do pecado. Por isso vamos meditar sobre as causas das quedas no pecado, meditar sobre a mortificação que atua como um remédio, como um preventivo contra o pecado, os principais deveres do Estado, porque conhecendo que nos incumbe fazer, conhecemos também onde erramos, a fidelidade à graça e o seu abuso, quando que abusamos da graça de Deus, o que vem constitui-se esse abuso da graça de Deus, e também meditar em Jesus Cristo, como modelo nosso, como modelo dos penitentes, daquele que fez penitência para pagar por nossos pecados. Então, no que concerne a adquirir esse horror crescente ao pecado, a gente tem que meditar primeiro no fim do homem e do cristão, né? Para que o homem veio na terra? Glorificar a Deus por uma vida santa, para um dia estar unidos a Deus completamente no céu. E também vamos meditar nos atributos divinos, nas qualidades de Deus, a onipresença, né? Que Deus está presente em todas as coisas e principalmente na nossa alma, na alma do cristão em estado de graça, o que pode ser perdido pelo pecado. Também a santidade de Deus, né? Quando imaginamos a santidade de Deus, não só de Deus, do próprio Jesus, né, que também é Deus, mas também de Nossa Senhora, isso nos constrange a repelir o pecado de nós. Nos sentimos pequenos e queremos nos purificar cada vez mais. Também meditar sobre a justiça, como pune severamente o pecador se morrer em estado de pecado grave. E da misericórdia, que mesmo que seja grande quanto for o nosso pecado, arrependidos, Deus sempre nos perdoa. Além disso, sobre o pecado em si mesmo, como vimos as terríveis consequências do pecado em razão da justiça divina, as razões que nos levam a pecar, o mundo, né, que nos tenta com as suas máximas, com seus atrativos, a carne, a nossa inclinações pessoais para as nossas paixões, para os pecados capitais, a ira, a inveja, a luxúria, a preguiça, enfim, os outros pecados capitais, agora me fugiu do pensamento, e também sobre os meios de expiar e de prevenir do pecado. O meio de expiar o pecado é a penitência.
o meio de prevenir a mortificação, né, que falaremos bastante em aulas posteriores. Além disso, como falei, sobre os deveres dos cristãos, os deveres de todos os cristãos em geral, de religião, de culto a Deus, de caridade para com o próximo, de justa desconfiança de nós mesmos, sabendo que se não tivermos a graça, cairemos novamente, né? De Santo Agostinho, se não fosse a graça eu cometeria os piores pecados do mundo. E assim também, desconfiar de si próprio. Senhor, se não tiveres comigo, se não tiver a tua graça, eu sei que vou cair em pecados graves. Desconfiar de si mesmo e por isso não se colocar em situação de pecado. Não frequentar ambientes de pecado onde somos tentados. E também deveres particulares, os que eu falei são deveres gerais, e os casos particulares, que são os de acordo com a idade, com a condição, com o estado de vida, se casado, se solteiro, com o sexo, se é mulher ou se é homem, com a condição, se é rico, se é pobre. Então o cumprimento dos deveres próprios de cada cristão é, na verdade, a melhor das penitências, a melhor mortificação. E também é o primeiro apostolado. Os deveres nossos do dia a dia é o que Deus confiou, no pouco que Deus nos confiou, né? Então, se formos fiéis no pouco, Ele nos dará muito mais. O nosso pouco que é cumprir fielmente, com santidade, com amor, tudo aquilo que se nos apresenta no nosso dia, fazendo tudo com amor o mais perfeito que pudermos. Esse é o primeiro apostolado, esse que vai fazer com que as pessoas admirem que, opa, esse é um verdadeiro cristão, faz as coisas tudo como deveria ser feito. Além disso, também devemos meditar sobre a ação da graça em nós, né? E essa habitação do Espírito Santo na nossa alma, como somos incorporados em Cristo pela graça santificante, pelos dons e virtudes que recebemos juntamente com as graças santificantes, os dons do Espírito Santo e as virtudes infusas. Tudo isso perdido pelo pecado. Colocando o pecado, tudo isso perdemos. O pouco que se compreende essas verdades já é suficiente para entender a gravidade do pecado. Por outro lado, quanto mais caminhamos em Deus, mais tomamos consciência da grandiosidade dessa graça de Deus e mais compreendemos que abusamos muito da graça. Deus às vezes nos dá inclusive muitas consolações e não correspondemos à graça como deveríamos. Nisso constitui o abuso da graça. Deus me dá tanto e eu correspondo tão mal, né? Desperdiço aquilo que Deus me deu, né? Também é importante para a meditação. Então, quando a gente medita tudo que Deus fez para conosco e tudo que ainda continua a fazer, nós somos assim movidos, somos impelidos a servir a Deus com mais generosidade. Depois de tudo isso, nós vamos meditar ainda em Jesus como modelo dos penitentes, né? Jesus que impôs a si mesmo uma vida de pobreza, de obediência, de trabalho, para dar o exemplo dessas virtudes. Então, desde pequeno, despojou-se de si sendo Deus, veio ao mundo como homem, como pobre, como homem pobre, despojado de riqueza, vivendo em um lugar muito simples, de pessoas que não têm nada, desprovidos de todos os bens, amparados só pela graça de Deus. Ele mesmo dizia: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque depois também se fez como que andarilho, indo de casa em casa, nas casas onde o acolhiam. E também muito mais, e acima de tudo, o Jesus penitente da paixão, do horto das oliveiras, da flagelação, daquele que carrega a cruz, daquele que morre e sangra na cruz por nós, que doa todo o seu sangue. Os santos são unânimes em afirmar que a meditação da paixão de Jesus é muito eficaz para a nossa santificação. E também se recomenda muitas vezes a oração da Via Sacra, para que meditemos cada vez mais nessa paixão de Jesus, nos passos que ele percorre até se doar completamente na cruz. Sobre a meditação, vamos falar então um pouquinho sobre os obstáculos dos principiantes, o que dificulta para os principiantes a meditação. Então elas vêm de três causas: primeiro, da inexperiência; segundo, da falta de generosidade, e principalmente das muitas distrações, que é muito comum. Aliás, não diria comum, é unânime praticamente nos principiantes. Então, a inexperiência é porque quando se começa a meditar, muitas vezes um primeiro problema é que o iniciante, o principiante, tende a transformar a meditação numa espécie de tese teológica. Então ele vai refletindo, já constrói um sermão para si mesmo, como ele vai agir, o que deve dizer, o que tem que dizer para os outros, começa a pensar às vezes nos outros, em vez de voltar-se para si e colocar-se a sua vida diante do assunto meditado.
E isso às vezes não é de todo ruim, às vezes é bom, porque você acaba se meditando, comparando alguma coisa com as verdades do Evangelho, que vai nos convencendo também, vai nos fazendo adquirir convicções, que é o principal objeto. Além de nos convencer a respeito do pecado, malignidade do pecado, ele também vai nos dando certeza das verdades evangélicas. Mas, como essa tese teológica às vezes não ajuda muito se não houver atos de vontade, conclusões práticas. Então, adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que vê durante a meditação, atos de ação de graça por tudo que Ele nos dá, atos de amor, de louvor, de humilhação, nos dizer que nos sentimos pequenos, que nos colocamos de forma humilde diante de Deus, de arrependimento quando constatamos a nossa vida incoerente com aquilo que meditamos. Tudo são atos de vontade, né? Ato de pedido de graça para corrigir nossas faltas e principalmente como ato de vontade, resolução de firme de agir melhor durante o dia. Tudo isso é o mais importante e às vezes o inexperiente cai em falhas e não se atém a esses atos de vontade que são o principal. O segundo é a falta de generosidade. No fundo, o primeiro ponto que se tem que falar é que o principiante, ele não tem o hábito da oração. Então já falamos várias vezes de desenvolver uma vida de oração. Quando não tem esse hábito, é dificultoso às vezes gastar aquele tempo com a meditação. E eles, como não tem ainda constância também devido ao hábito, também desanimam muito fácil quando faltam consolações sensíveis, quando não são consolados por Deus. Então eles acham que já perderam tudo, que Deus já não está mais com eles. E com isso, quando essa secura se abate, eles se creem então assim desamparados por Deus e acabam relaxando, desistindo, né? Também por falta de ter criado aquele hábito que poderia fazê-los perseverar quando faltam as consolações divinas. Então, nesse caso, é preciso saber que o que importa para Deus e o que traz mérito é o esforço. E, na verdade, o mérito é maior quando não se tem o gosto na oração. É ali que realmente o mérito é grande. E então esse mérito está justamente em perseverar nesses momentos na oração, apesar dessas dificuldades. Por fim, o outro e o maior de todos os obstáculos são as distrações. Já falamos um pouco delas na aula anterior, mas na verdade falaremos um pouquinho mais. Ou seja, a nossa imaginação, as nossas sensibilidades, os nossos afetos estão ainda muito por ser dominados, ainda às vezes estão muito presos às coisas da terra. Então, imagens profanas, pensamentos inúteis invadem a nossa alma no momento em que estamos meditando. Então, essa questão da distração que ocorre, eu diria quase em 100% dos principiantes, é preciso que a gente rechace, né? Repelir isso aí com prontidão, com persistência. Então logo a gente percebe, porque às vezes a gente não se dá conta quando, como vai ver, já está viajando, num pensamento está longe. Então à medida que nos damos conta, o próprio Espírito Santo nos adverte. Então mansamente, sem nos irritar contra nós mesmos, sabendo que isso acontece com todos, voltamos para o assunto da meditação. Não há culpa nossa, né? É bom que se saiba, quando não nos demoramos nessas distrações, ou seja, quando nos damos conta, prontamente voltamos para o assunto, não há nem sequer pecado venial. E esse esforço é também um ato meritório de se manter em meditação. Na verdade, para melhor vencer, né, é reconhecer a nossa fraqueza, a nossa própria incapacidade de meditar e pedir a graça de Deus. Senhor, ajuda-me, quero fazer uma boa oração, quero fazer uma boa meditação. Né? E às vezes, aliás, eu acho muito recomendável, até vamos falar um pouco, que pode ser usado um livro para melhor fixar a atenção. Né? Então, lê um trechinho, pensa um pouquinho naquele trechinho que eles chamam hoje de leitura orante, pode ser do Evangelho, da Bíblia ou de um livro espiritual, de alguns deles que inclusive vamos citar daqui a um pouco. Quanto a essas distrações, como falamos já na aula anterior, é preciso principalmente atacar as causas da meditação. A verdade é que a distração, se durante o dia a gente teve uma vida, como posso dizer assim, dissipada, nos preocupamos com tudo, com todas as coisas, às vezes, muitas vezes inúteis, as necessárias também. Então, quando estamos a sós, e aí queremos ver televisão, queremos noticiário, queremos ver novela, queremos escutar uma música profana, queremos jogar no computador, queremos ver o WhatsApp, e assim vamos todos desperdiçando o nosso tempo e dissipando, sempre com novas ideias, atacados, né, que somos pela curiosidade de querer ver, querer saber, e evidentemente tudo isso afeta depois a distração, ou seja, vivemos o dia
longe de Deus, num chamado ateísmo prático. E evidentemente isso vai nos afetar na hora da meditação. Mas também podem ocorrer preocupações, que às vezes não temos domínio sobre isso. Então nos abatem problemas no serviço, problemas em casa, às vezes discussões na família, e aquilo realmente passa a dominar nossa mente e fica muito difícil a meditação. Às vezes nesse momento, às vezes é até melhor deixar, né? Ou ler realmente um livro e outra coisa, porque realmente às vezes sou muito perturbado, convém abandonar-se em Deus, pedir a graça de se libertar daquilo e deixar essa meditação para talvez mais tarde. O ideal já é ir, como já vamos falar há pouco, e preparando a meditação já na noite anterior. E à medida que a gente vai progredindo, né, na prática, no recolhimento, no abandonando mais as coisas do mundo, nos desapegando das coisas do mundo, as distrações vão diminuindo. E às vezes, quando estamos sempre meditando nessa presença de Deus, nesse exercício da presença de Deus, as distrações vêm, às vezes, mas até com outros assuntos espirituais que pouco prejudicam. Então começamos também a aprender a controlar melhor a imaginação e a memória. Essa imaginação que vagueia, que fica viajando, como a gente fala popularmente. E também para isso, para distrações, então ajudam muito os métodos de meditação que vamos falar agora, que eles ajudam a superar esses obstáculos, principalmente da inexperiência e da distração. Esses métodos, à primeira vista, eles sempre parecem um pouco complicados. Não vamos falar de métodos especificamente, apenas de uma forma geral. Mas no início, às vezes são um pouquinho difíceis. Mas se a pessoa tiver um pouquinho de perseverança, em 1, 2 semanas, ele já está quase decorando. E depois de um mês, com certeza, já decorou e aquilo fica muito fácil de seguir. E de uma maneira geral, nós vamos falar dos pontos comuns a praticamente todos os métodos de meditação que encontramos, né? Temos aí um famoso método de Santo Inácio, outro de São Sulpício, da escola francesa do século XVII. Existe também São Francisco de Sales, que tem seu método. Todos eles constituem quanto à preparação, uma preparação remota, uma preparação próxima e uma preparação imediata, um pouquinho antes de começar a meditação. Essa preparação remota consiste em justamente o que eu estava falando há pouco, é buscar harmonizar a nossa vida com a oração. Ou seja, já durante o dia, procurar mortificar os sentidos, as paixões, para não divagar tanto, para abandonar os pensamentos inúteis, os vãos pensamentos, e à medida que a gente vai vendo que estão pensando bobagem, colocar sempre mais uma oração, tentar uma vida mais recolhida, mais na humildade. E quanto mais progredimos nessa preparação remota, ou seja, numa harmonização da nossa vida com a oração, melhores vão ser as meditações. Depois existe uma preparação próxima. Se você faz, por exemplo, a meditação pela manhã, o ideal é já separar a matéria que vai ser lida na noite anterior e já dar uma lidinha no que vai se programar para meditar, né? E depois, ao acordar, já se colocar na presença de Deus, já lembrar daquilo que leu e já colocando a sua vida nas mãos de Deus, desejando viver para a glória de Deus naquele dia. Isso é a preparação remota. E a imediata já é o próprio início da meditação. Então, colocar-se na presença de Deus, pedir o Espírito Santo para meditar bem, reconhecer-se indigno e incapaz de bem meditar. Temos que pedir também para fazer uma boa oração. Tudo é graça de Deus. Até bem orar é graça de Deus. Então, bem meditar é uma graça. Então, pedir o Espírito Santo, Senhor, que eu faça uma boa oração, que eu hoje me abandone em Ti como deveria, que faça a Tua vontade na minha oração. Depois, a meditação propriamente dita. Ela envolve alguns aspectos. O primeiro, culto a Deus, né? A divina majestade, louvor, adoração, gratidão por mais um dia, por adoração por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele é como Deus, na grandiosidade, imensidade, onisciência, onipresença, bondade, amor, etc, etc, tantos atributos divinos. Podemos adorar a Deus por tudo e louvá-lo por todas essas coisas. Por fim, sobre o tema mesmo que escolhido daquele dia. Então, considerações, raciocínios para nos convencer da importância daquilo que estamos meditando. Seja uma virtude, seja um pecado, seja um outro tema qualquer, né, que escolhemos para meditar. Vamos raciocinando, pensando e logo em seguida colocando a nossa vida dentro daquilo, fazendo o nosso autoexame, comparando com aquilo que nós meditamos, o que falhamos, o que nos falta, como podemos melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, como podemos agir melhor, principalmente naquele dia mesmo, o que eu vou fazer nesse dia para melhorar nesse ponto. Depois, orações, petições, né? Pedir a graça de progredir naquela virtude, ou para vencer aquele pecado, ou para melhorar em qualquer coisa que verificamos que nos falta.
pedir essa graça e tomar a resolução, determinar-se a pôr em prática aquilo que verificamos que é preciso fazer para melhorar. Por fim, fazemos uma conclusão com a ação de graças pelos favores recebidos, a graça de Deus ter permitido que estivéssemos rezando, porque tudo que podemos fazer por Deus é para o nosso próprio benefício e por isso devemos agradecer. Hoje Deus me deu condição de rezar, eu dormi bem, estou aqui, fiz uma boa oração, ação de graças. Obrigado, Senhor, obrigado por poder dirigir-te as minhas orações, a minha meditação, poder progredir um pouco mais no teu amor. Depois, logo em seguida, fazer um breve exame para ver se realmente meditamos bem. Onde falhamos? Será que nos deixamos levar pelas distrações? Será que diminuímos o tempo porque estamos com muita pressa? Não tenho que acordar um pouco mais cedo, etc. E uma oração final pedindo a bênção de Deus para aquele dia. Ainda é muito recomendável por todos que se faça um chamado ramalhete espiritual, ou seja, durante a meditação algo que nos chamou a atenção, um pensamento que nos chamou a atenção, memorizar esse pensamento e relembrá-lo durante os dias, relembrá-lo para que ele fique conosco presente durante o dia e com isso possamos também manter assim aquele exercício da presença de Deus em nós. Sobre livros de meditação, existem vários que podem ser utilizados. Evidentemente, se você ainda não conhece o Evangelho, não conhece o Novo Testamento, os temas, todo o Evangelho, todo o Novo Testamento é motivo de meditação. Mas existem às vezes livros mais próprios para meditação de principiantes. Então vou falar aqui de alguns. O primeiro, esse de São Francisco de Sales, Filoteia, Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales. Ele é justamente introdução, um livro introdutório que justamente é muito próprio para a meditação. São capítulos muito curtos, 1, 2, 3 páginas no máximo, podemos ler com calma, meditando, né? Existe também esse de São Pedro de Alcântara, Tratado de Oração e da Meditação. Tem várias meditações aqui para vários dias da semana, assim, por exemplo, né? Como eu sempre falo, o livro da Imitação de Cristo, excelente. No entanto, assim, podemos dizer que a Imitação de Cristo não é um livro que foi escrito principalmente para principiantes. Ele tem partes muito profundas, que às vezes muito exigentes, então às vezes a pessoa não está tão preparada, mas aquilo que compreende é realmente muito útil e fala muito também na questão do pecado, do abandono e do desapego, né? Também então é muito bom. Aí depois vai se tornando cada vez mais importante a meditação da Imitação de Cristo. E eu recomendo o próprio nosso livro-texto, Compêndio de Teologia Cética e Mística do Padre Tanqueray. É um livro grosso e é dividido sempre em pequenos tópicos e numerados, inclusive esses tópicos. E eles são repletos de temas de meditação. Então fala muito das virtudes, dos pecados capitais, das paixões, da malignidade do pecado, tudo isso, todos esses temas que a gente abordou nas aulas passadas, tudo é objeto de meditação. Inclusive a respeito dos métodos. É bom que se diga que nós não abordamos cada método especificamente, mas dentro do livro, lá na página 296, 295, 297, vão falar dos dois métodos de meditação que são os de Santo Inácio e da Escola de São Sulpício, né? Que falei que gerou também muitos santos, como São Luís Grignion de Montfort, São João Eudes e outros. Inclusive esse método me parece mais afetivo, melhor. Eu, pelo menos, pessoalmente gosto mais. Então, sobre a meditação, podemos concluir que é muito útil e muito necessária. Como falamos, Santo Afonso de Ligório fala ou que a pessoa que medita ou deixa o pecado ou deixa a meditação. É muito importante e nos faz cada vez mais nós sermos convencidos das verdades da fé. Com isso vamos aumentando a nossa fé, a nossa certeza das verdades reveladas. E assim, a meditação nos leva, na adoração damos a Deus as devidas homenagens. Na meditação formamos com a graça de Deus essas convicções, né, sobre o mal, sobre o pecado, suas consequências. A petição nos alcança as graças de humildade, de confiança, de amor, de esperança em Deus e também de mortificação, tudo isso, né? Então tudo isso fortalece em nós convicções, nos confirma na virtude, nos move a ter uma vida mais santa. Então é muito recomendável. Na verdade, é essencial no início da vida espiritual. Como eu falei, a vida do progresso na oração,
essencialmente começa com a meditação. Mais tarde elas vão, com o decorrer dos anos até eu diria, né, ela vai se esgotando, né, vai chegando num ponto que vai se tornando cada vez mais efetiva e precisamos cada vez mais desse esforço do raciocínio para ser cada vez mais um repouso, um simples olhar amoroso em direção a Deus, até que um dia, com a graça de Deus, se Ele quiser nos dar, chegaremos um dia à oração contemplativa. Então, começa sim o principiante com a meditação. Era isso que tínhamos para o dia de hoje. Peço que todos sejam abençoados por Nossa Senhora, pelo Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, e assim que todos tenham mais uma boa semana. Agradeço a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa Mãe. Muito obrigado.